Seu corpo possui um sistema de proteção contra ameaças que podem vir causar sérios problemas. Para que seu sistema de proteção, ou seja, sistema imunológico, funcione bem, você precisa que todo o esquadrão esteja trabalhando empenhado e com força. As células NK literalmente matam ameaças que tentam invadir o seu corpo. As T trabalham junto com as NK informando quem são os invasores do mal. Já as B ajudam na produção de mais anticorpos e de lembrar o objetivo do esquadrão. Os fatores de transferência são proteínas que passam inteligência e poder que o seu sistema imunológico precisa para se manter forte, alerta e saudável. Os fatores de transferência são passados de mãe para filho em toda a natureza, e os mais poderosos estão contidos no leite materno, colostro bovino e na gema do ovo de galinha. A 4Life possui patentes e processos exclusivos de produção que permitem levar ao mundo todo, para milhões de pessoas, estes fatores de transferência. Tome 4Life Transfer Factor hoje e fortaleça seu sistema imunológico. 4Life, a empresa do sistema imunológico. E ainda não se dorme a quantidade de horas o suficiente para reparar todo o sistema imunitário e todo o sistema mental e neurológico. E isso daí chega uma hora que vai culminar na ruptura de alguma fronteira, seja, né, os limites do nosso estômago, do nosso fígado, do nosso intestino, da nossa capacidade mental de sentir alegria. E quando vemos, nós queremos de uma hora para outra reparar tudo isso, viemos destruindo fracionadamente. Um ano após outro, um ano após outro. E de repente a gente quer a pílula maravilhosa, aquela que a gente vai tomar uma e, opa, conseguir restaurar 10 anos de maus tratos pessoais. Então, eu estou com poucas pessoas aqui, mas eu estou com pessoas o suficiente que possam compreender as informações que eu estou dando aqui, que possam trazer para dentro do seu coração, da sua mente, e levar para outras pessoas que têm o hábito de destruir a sua saúde ao invés de construir. Estão em busca de sucesso profissional, de sucesso pessoal, de sucesso social, mas de formas que são agressivas ao seu corpo, à sua mente, e as suas células estão buzinando em vários setores ali do corpo e está acontecendo uma mina em algum lugar. Depois, quando vem o diagnóstico, a pessoa quer uma reparação instantânea. Então, vamos construir, vamos ter a ideia de que tudo aquilo que a gente faça seja para construir a nossa saúde, seja para construir o nosso sucesso, seja para construir a nossa célula, a nossa mente, porque ninguém aqui que eu saiba quer usar fralda descartável, né, uma década, porque culminou num AVC ou numa situação inesperada, em que depois de todas as buzinas do organismo serem silenciadas com remédios para isso, remédios para aquilo, que hoje em dia as pessoas tomam remédio para tudo. Remédio para dor, remédio para dor de cabeça, para dor de estômago, para dor de barriga, depois tomam remédio para dormir, depois tomam um outro estimulador para ficar acordado, porque aquele de dormir deixa meio zonzo. E isso não pode acontecer no meio da vida de uma pessoa que realmente quer um sucesso pessoal e quer uma saúde para uma vida inteira, e não uma saúde só por alguns instantes para conseguir um objetivo e daí passa por cima de todos os limites orgânicos. Eu, mais a Neuci, estamos fazendo um trabalho em conjunto, em dupla, nessas lives. Eu sei muito mais do que o fator de transferência fez em mim e fez na Neuci, pelos relatos dela, mas sabe muito mais do que eu, a Neuci, de todos os relatos desses anos que ela tem trabalhado com esses fatores de transferência. Então, eu posso
falar de mim e da história da Neuci, ela pode falar de muitas outras pessoas. Vocês, se querem de fato ter uma saúde mais resistente e querem chegar a uma idade avançada com prazer e sem rupturas do vosso sistema imunológico, construindo uma saúde que vai levar vocês aos 70 anos, aos 80 anos, lembrando dos seus filhos, dos seus netos, tendo o prazer de fazer caminhada, tendo isso é o que eu estou praticando, porque eu realmente quero ter essa saúde, não quero depender de estar numa cama ou ter uma vida monótona, porque eu decidi ter saúde e ter prazer nas minhas tarefas até o final da minha vida. Essa é a proposta que eu faço e por isso que eu coloquei em todos os meus grupos de saúde, Construindo Saúde, para que as pessoas vejam que se querem algo como um objetivo definido de prazer, tem que construir e não destruir para atingir um objetivo, e daí depois quando está com o objetivo, que nem o Steve Jobs, ele tem muito dinheiro, tinha, né, porque ele morreu, e ele desapareceu do mapa, agora está aí, a Apple, a família dele, né, está gastando o dinheiro todo que ele ganhou, e adiantou todo esse sucesso? Será que sucesso é ter dinheiro? Sucesso é ter um nome aliado a uma descoberta, algo que inventou, que foi tão bom? Eu não quero isso para mim. Prefiro ter uma vida simples, mas ter uma vida prazerosa, né? Do que... Ô Sandra, por favor. esse fator de transferência é a mesma coisa do que o zeolita, não? Então, vamos ver bem. A zeolita e todas as vitaminas que elas são criadas, são quimicamente criadas para as pessoas tomarem, elas usam o meio digestório, como qualquer coisa que nós tomamos ou comemos. E elas vão ali ser filtradas através do fígado, vão ser processadas e vão ser enviadas para o sangue. Aquilo que o fígado teve a capacidade, mais o intestino, o jejum ali, de processar e entender como substância para fortalecer o teu corpo ou para usar para matar alguma toxina ou algum germe e enfrentar ali, neutralizar alguma toxina, tá? Os fatores de transferência, eles não usam essa forma digestória e que os outros se perdem, né? Muita quantidade de vitaminas que as pessoas tomam são pouco absorvidas porque elas estão com o sistema digestório comprometido. Como eu expliquei, estão com o filtro entupido, não fazem limpeza hepática, não fazem nenhum procedimento detox, aí não trazem o benefício de aquilo que vão tomar realmente ser bem filtrado e ser colocado disponível de uma forma, numa quantidade e de uma forma realmente que o corpo vá fazer uso de todo aquele benefício, né? Já o fator de transferência, ele vai diretamente para a célula sem passar por esse processo todo, porque ele vai dar a inteligência para a célula absorver, porque ele transferiu para a célula aquele benefício, e não para o trato digestório, para o filtro e tudo mais. A Neuci, por favor, eu sei que tu estás aí, tu podes explicar um pouco melhor como o fator de transferência modula o sistema imunitário para, de fato, receber essas informações das vitaminas que vão acompanhando os fatores de transferência e até para todos os outros componentes que a pessoa resolver tomar também sejam mais absorvíveis, né? Sim, os fatores de transferência, como a Sandra estava falando, ele não depende do sistema digestivo para entrar na corrente sanguínea. Eles são feitos em nanotecnologia.
Então, suponhamos lá que tem uma pessoa que está com o aparelho digestivo totalmente comprometido, ele vai estar entrando na corrente sanguínea mesmo no esôfago. Então, por conta disso, até mesmo a proteína, ela é 100%, ela tem 100% de absorção. E isso faz com que o aproveitamento do produto seja 100%. E ele não é ingerido via oral? Sim, nós temos eles em cápsula e temos também em forma de geleia, no caso do Rio Vida. E no Rio Vida também nós temos eles em suco e temos a proteína, que daí ela é em pó. Então, os fatores de transferência aqui no Brasil, nós temos eles em 7 formas, sendo que 2 delas é voltada para o sistema imunológico hiperativo ou hipoativo. Se no teu caso, em especial, como você está com bactérias, possivelmente o teu sistema imunológico seja hipoativo, ou seja, você tem baixa imunidade. Então, no caso, você vai precisar... É o Newton que está falando, não é o nosso amigo Deitivan que está com a bactéria, é o Newton. Ah, tá. Perdão. Quem que está falando? É o Newton ou é o Deitivan? Não, Sandra, só eu, Deitivan. Ah, é o Deitivan mesmo. Perdão. É o caso da bactéria, né? Isso. Então, o seu organismo... ele não conseguiu, ou seja, o sistema imunológico não conseguiu identificar essa bactéria como um agressor. E então você tem baixa no sistema imunológico, seu sistema imunológico é hipoativo. Então você precisa, neste caso, usar o Plus, que ele vai aumentar a tua imunidade em 438%, e, consequentemente, o teu sistema imunológico vai conseguir identificar e eliminar esse invasor. E como a Sandra já falou, ele não depende do sistema digestivo para entrar na corrente sanguínea. Então, essa é a diferença do fator de transferência para a prata coloidal que você comentou, né? No caso, você falando aqui me fez lembrar. A minha avó, ela está com vários tumores cancerígenos. Seria bom ela tomar essa falta de transferência? Com certeza, com certeza. Nós podemos observar o seguinte, deve ser hereditária, a Sandra pode confirmar isso para mim, essa questão do sistema hipoativo ou hiperativo. Geralmente, quando a mãe, o pai tem o sistema hipoativo, os filhos tendem a ter também a imunidade baixa, levando em consideração que a identidade do sistema imunológico ela é repassada primeiramente pela mãe através do leite materno. Então, se a mãe tem a imunidade alterada, ela vai repassar ao filho aquela informação da imunidade alterada. Então, mesmo que a criança tome ou seja amamentada até os 6 meses, pode ocorrer dessa criança ter uma série de alergias, complicações respiratórias e tudo mais, devido ao fato dela ter adquirido da mãe aquela informação imunológica incorreta. Se a mãe tem o sistema imunológico hiperativo, ela pode transferir essa informação para o filho. Da mesma forma, se a mãe tem baixa imunidade, então ela vai transferir na amamentação, através do colostro, principalmente nas primeiras 48 horas de amamentação, a mesma informação, deficiência imunológica. No entanto, quando nós nos deparamos com os fatores de transferência, isso pode haver uma alteração, porque você vai estar recebendo uma nova carga de informações imunológicas e desta vez correta. Então, é por conta disso que mesmo tendo, entre aspas, mesmo que o fator de transferência foi extraído do colostro e logo entendemos que pode ser do leite, mesmo que uma pessoa tenha, ou seja, intolerante à lactase, ela vai adquirir
ao longo do tempo que ela vai usar os fatores de transferência, ela vai adquirir um maior poder do sistema imunológico dela de estar combatendo aquela intolerância. Então, mesmo agora na fase adulta, a pessoa usando o fator de transferência, ela vai conseguir adquirir um sistema imunológico inteligente. A sua avó, você comentou, né? Então, ela é que realmente precisa usar os fatores de transferência, porque vai estar dando aí um reforço para ela no sistema imunológico, mesmo para poder estar combatendo, ajudando a combater e até, inclusive, eliminar o problema. Eu quero reforçar aqui, eu já vou passar a vez para o Newton, mas eu quero reforçar aqui algo que faltou nós conversarmos a respeito. Quando uma pessoa está com o sistema imunitário com deficiência de se restaurar em tempo recorde de frente a algum agente de fora, né, que ele seja hipoativo ou fragmentado, esteja necessitando dos reparos, ele não tem condições de ter algo que não lhe foi dado. Então, se na genética a pessoa que era a mãe e o pai na construção e no que lhe foi passado para o seu corpo, e também quando cresceu não teve a alimentação que foi fazer os reparos necessários, não tem como ele dar algo que ele não foi estimulado. E se ele ainda foi estimulado, como o restante da família foi, através de uma alimentação e através dos mesmos locais e das mesmas áreas, tudo como eu falei, também vai acontecer isso. Então, o câncer não é porque a avó teve que o Deitivã pode ter, mas se o Deitivã tem a mesma alimentação que a avó, vive no mesmo lugar que a avó, vive a mesma quantidade de estresses também e tudo mais, ele tem uma carga genética muito mais provável que tenha câncer como os seus familiares do que se ele tivesse outros tipos de estímulos, né? Então, não é só a avó dele que tem que tomar. Se a avó dele vai tomar, para ela poder parar esses aumentos desses tumores e até organizar novamente o seu sistema imunológico e fortalecer de forma a combater esses tumores. E o Deitivã para prevenir que aquilo que já tem no seu organismo de debilidades N, que ele já relatou, que teve vários prejuízos precocemente, inclusive a falta de visão foi uma delas, não continue progredindo de forma a se encontrar numa situação igual a avó dele se encontra. Entendeu, Deitivã? Por quê? Você vai ser para prevenir e tratar sequelas que você já tem. E ela vai ser para parar... Sandra, só para ratificar, a minha deficiência visual foi adquirida, foi um acidente de bomba, de fogos, né? Ah, tá. Só para poder ratificar aí. Agora entendi. Eu achei que você tinha tido alguma situação de enfermidade que... Não, foi um acidente. Então tá bom. Foi um acidente. Sinto muito pelo acidente. Newton, perdão a demora de passar a vez. Tudo bem, eu sou terapeuta, fiz o curso de iridologia também. Sim. E a gente vê, tem pessoas que têm feito 3 cirurgias na cabeça com tumor e a origem está relacionada do intestino, né? Também. E em João Pessoa mesmo encontrei uma mulher tomando 30 comprimidos e o problema dela é falta d'água. Ela tomava 50 ml d'água por dia. Quando começou a tomar 1,5 litro, baixou para 5, né? E a gente vê coisas absurdas que o médico hoje não pergunta se você está doente, não pergunta se você tem, você vai passando só o remédio. Exato. Aqui no Rio Grande do Norte, eu encontrei uma mulher que o médico queria só arrancar os 2 olhos dela, que era câncer.
E o problema dela era assim, o problema dela era intestino. Ela passava 25 dias sem ir no banheiro. Meu pai. Né? E com 20 dias de tratamento, que eu passei só a comer fibras como cenoura, essas coisas, e o alimento vivo, ela com 20 dias o oftalmologista não consultou ninguém, porque ela mostrou o resultado que ela teve. Então aí é o que a gente vê na medicina natural, é isso, a gente ajudar a pessoa a melhorar a saúde. Eu tenho, por exemplo, a salsa. A viva é fantástica. Por exemplo, a salsa. Eu tenho pessoas que iam fazer hemodiálise não foi por causa da salsa. Porque a salsa ela faz uma limpeza no sistema urinário, né? Com certeza. E o meu trabalho é esse, ajudar a pessoa a melhorar a saúde. E minha irmã falou a semana passada sobre o caso da minha mãe. Você lembra? Sim. Que ela usava fralda? Sim. Ela usava fralda e, graças a Deus, hoje ela não usa fralda mais, com 20 dias depois do fator transferência. Que bênção. Com certeza. A gente tem vários resultados, né? Fibromialgia, lúpus, tem muita gente que se dá muito bem por causa do fator transferência, porque o povo hoje se alimenta muito mal. Exato. Muito. Então, e eu na minha primeira live, eu conversei sobre a minha alimentação, é uma alimentação saudável, mas eu tinha as restrições do glúten, as restrições da lactose, das gorduras animais, carne e tudo mais. Então, eu não podia ter uma vida familiar e social tão prazerosa, porque quando chegava a hora de comer pizza, eu já sabia que eu ia comer pizza e eu ia passar mal. O meu corpo ia entrar num atrito bem grande, que além de eu ficar com uma flatulência muito grande, ficar com algum mal-estar, isso ia durar 3, 4, 5 dias. Eu ia, né, ter dor pelo corpo, dor nas juntas, eu ia juntar líquidos, N fatores que acontecia comigo. Ficava num estado de humor muito ruim, porque daí depois com essas dores eu acabava ficando chateada, me sentia mal, não conseguia ânimo para fazer todas as coisas que eu queria. Então o que é que eu fazia? Para eu não sentir tudo isso, eu não comia. E fica aquela coisa chata também, os outros estão comendo, eu não estou comendo. O meu corpo nunca é bom o suficiente. Eu passo a vida toda comendo frutas, comendo germinados, tomando refil de água, faço tudo certo. Aí quando eu vou fazer uma coisa errada, será que o meu corpo não pode, por favor, superar isso? Né? Se eu já fiz tudo certo, vocês estão compreendendo? Eu queria poder ser como as outras pessoas, furar o esquema do fazer certo. E já que eu fiz tantas vezes certo, quando eu fizesse aquele errado, o meu corpo superar. E o meu corpo não superava. E eu ficava muito chateada com isso. E quando eu conheci... O kefir é muito bom, kefir de coco, né? Já fiz kefir de coco? Não, o kefir de leite no lugar de... Não, eu não tomo. Leite. Eu não tomo de leite. Eu tomo de não. Então, com água... kefir de leite, você, em vez de botar leite, bota coco, leite de coco. Mas eu não consegui aqui em Portugal esse. Então, eu tenho que me contentar do de água com açúcar mascavo. No lugar. Então, mas o que eu quero contar, que eu contei na outra live, foi que quando eu conheci a Neuci, e a Neuci falou para mim dos fatores de transferência, eu entendi automaticamente que o meu corpo ia ganhar uma inteligência que ele não tinha até então. E foi o que aconteceu. No primeiro pote que eu tomei do fator de transferência, quando eu comi pizza, eu não passei tão mal, e ainda passei alguma coisa. Ainda tive flatulência, mas, por exemplo, no dia seguinte eu não amanheci mal, não fiquei com dor a semana toda. Aí eu já senti que o meu corpo já tinha, digamos assim, um mecanismo de se defender daquele agressor do glúten de outro jeito. Então, hoje, eu como queijo, eu como pão, não como todos os dias, né? Eu como uma tarde por semana e eu como pão. Uma tarde por semana eu fiz bolo de cenoura, inclusive postei a receita com farinha integral e eu comi vários pedaços, eu não passei mal.
eu não fiquei inchada, eu não fiquei com flatulência, eu não fiquei com dores pelas juntas. Então, meu corpo hoje, digamos assim, eu posso furar de comer errado alguma coisa que eu não vou ficar morrendo uma semana por causa disso. Eu não deixo de comer as coisas boas que eu gosto, porque eu tenho consciência e porque eu realmente amo muito fruta, amo germinados, amo os alimentos, os grãos. Então, essa é a minha preferência de alimento. Mas, quando eu como errado, eu queria poder ter o direito de não passar mal e não ficar morrendo por causa disso. E agora os fatores de transferência me dão isso. E se me dão isso, quer dizer que a minha imunidade melhorou. Isso quer dizer que eu já não estou destruindo o meu corpo precocemente e o meu sistema imunitário não está mais minando as minhas juntas para eu ficar, digamos assim, com danos progressivos e daí de repente chegar, sei lá, daqui a 10 anos eu estar tudo travada por causa de doenças reumatológicas. Então, eu estou prevenindo, eu estou construindo a minha saúde para me prevenir, para que eu tenha uma idade avançada com prazer. Não quero ter uma idade avançada doente. Você tocou num assunto aqui que acabei me identificando. Minha mãe, ela foi no médico e descobriu um tipo de reumatismo que é espondilite anquilosante. Os ossos, eles vão soldando, né? E aí o médico passou uma injeção biológica para ela. Uma sozinha, R$8.000. Meu pai, morri agora. Como é que a gente vai pagar R$8.000? E tem que tomar 2 por mês. Não. E aí... Deitivan, toma os fatores de transferência, ela vai ficar bem. Isso daí é tudo o sistema imunitário. Eu tomo, olha só o que eu tomo. Eu tomo o fator de transferência, o Trifactor. Eu não tomo o Plus, eu tomo o Zinco, aquele que só aumenta 200 e poucos %, porque o outro, quando aumenta demais, como o meu sistema imunitário já é hiperativo, então ele pode produzir um efeito rebote de ficar progredindo demais nas partes de focar contra as minhas inflamações locais. Então, todos nós temos inflamações locais que precisamos manter. Essas inflamações se chamam as nossas cartilagens, por exemplo. Então, eu já tenho a tendência que o meu corpo mina contra as minhas cartilagens. Se eu tomar um sistema imunitário fortalecido demais, eu posso colocar o meu sistema imunitário combatendo as minhas próprias cartilagens. Então, eu fico naquele mediano que vai tratar exatamente as intolerâncias alimentares. É por isso. E como é que eu sei se eu tenho ou a pessoa que eu falar vai ter a hipor ou a hiper, ou qual é o fator de transferência adequado para cada tipo de pessoa? Porque a hiper é a pessoa que é ativa demais e por isso o seu sistema imunológico não consegue acompanhar e daí ele começa a fragmentar e ele começa a minar o próprio corpo em tudo aquilo que a pessoa ou come ou tem inflamações locais. Então, por exemplo, apareceu uma inflamação de bexiga, ele vai lá e começa a disparar jato para tudo quanto é lugar e começa a ficar, a perder energia, mas a pessoa continua ativa com aquilo. A pessoa comeu um glúten, aí o sistema imunitário criou tanto leucócito por causa do glúten, uma coisinha de nada, que começa a fazer dor pelo corpo todo, porque ele identificou inflamação em tudo quanto é lugar. Então, ele já é hiperativo. Ele sozinho já fabrica imunidade demais e acaba fragmentando o sistema imunitário e desgastando por causa disso. Quando a pessoa é hipoativa,
a pessoa falta energia para ela, entendeu? A questão não é intolerância, a questão é que o sistema imunitário não consegue enxergar em nada coisa nenhuma de agressivo, e daí deixa um tumor crescer, deixa o outro crescer, deixa o outro crescer. Silêncio, tudo em silêncio. Quer dizer, ele não faz nada contra nada, então ele é hipoativo, ele deveria estar ativo contra tudo que é... O corpo não manifesta, né? Exato, ele está dormindo, é como se ele não existisse, entendeu? Quando menos acorda, quando você menos espera, vai no médico e já está com câncer. Exatamente. Esse é o hipoativo, esse é o que precisa que a imunidade dele esteja 437%, entendeu? Esse é o que precisa estar acordado e vigilante contra tudo, porque ele, na verdade, está dormindo como se ele nem existisse. Compreendeu? Isso que aconteceu com a tua avó é porque o sistema imunitário dela é como se ele já tivesse pedido aposentadoria. É como se ele tivesse aposentado. A tua avó está viva, mas o sistema imunitário está aposentado. E está perdendo peso, viu, Sandra? Hã? De ontem para... Ele está perdendo muito peso. De ontem para hoje, deve ter perdido 5 quilos. Então, nós precisamos mudar isso. Precisamos, inclusive, mudar a alimentação dela rapidamente. Ela tem que comer, olha só, Deitivan, eu vou falar contigo no privado depois, tá? Para a gente não ficar aqui na live Isso. aumentando o tempo demais, porque o caso de vocês é um caso que eu preciso falar muitas coisas sobre alimentação. Eu vou mudar bastantes coisas para melhor, você vai gostar, não vou dar nada assim, né, que vocês não vão gostar, porque eu mesmo já fiz essa alimentação líquida, é muito boa. Ela é altamente reparadora, rápido, e dá uma energia muito rápida também. Mas você vai ter que entrar com os fatores de transferência, o plus, para parar essa progressão da doença que está, na verdade, como que fala? Ela está oportunista, entendeu? Sim. Ela está oportunista porque ela está vendo que o sistema imunitário está quieto. Está calado e está dormindo. E nós vamos despertar ele e vamos colocar ele para trabalhar. É isso que a gente vai fazer. Tá bom? Cleide, você está aqui conosco. Quer falar alguma coisa? Rosi, Maria Alice, Ana Fátima. A Cledna, ela falou uma coisa maravilhosa aqui para mim. Ela escreveu aqui no nosso bate-papo que o pai dela está com 84 anos e tanto ela quanto o pai dela não tomam remédios. Eu achei isso daí fantástico. Eu queria muito que todos nós pudéssemos, né, ter essa carga genética maravilhosa que vocês têm, Cledna, e que continuem assim. Não sei se vocês já estão tomando o fator de transferência ou não, se esse é o motivo pelo qual vocês não tomam remédios, né? Porque eu agora também não tomo remédios. Eu só tomo coisas naturais, só, né? E já tive muitos anos tendo que tomar uns fármacos da pesada aí, umas tarja preta aí, que eu não quero ver nunca mais na minha vida. Então, quero, inclusive, para todos vocês uma saúde otimizada para vocês nunca precisarem ter que depender de tarjas pretas. Oi, Cleide. Tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bom, que a gente está escutando e aprendendo bastante, viu? Que ótimo. O que eu entendi que o meu marido ele precisa do fator de transferência plus, mas eu não. O teu é igual ao meu, o teu é imperativo, entendeu? Isso. Tomar energia, né? Que também é bom. Sim. O Energy e os flavonoides, que é o Rio Vida, eles são para otimizar o nosso sangue de forma a combater os radicais livres que o nosso sangue faz
exatamente por conta da quantidade de toxinas e tudo mais que o nosso corpo vive. E se a gente quer realmente otimizar a nossa vida profissional, familiar e ter mais ânimo para tudo, né? Isso daí é o que eu vou explicar também para o Deitivan, né? Que isso. ele vou lhe dar o Rio Vida e esse Energy também, porque quem tem hipoatividade precisa ter uma participação extra de fora para dentro até que o corpo otimize aí as atividades. Neuci? Parece. Só dando um reforço aqui sobre a questão do colega que a mãe está com problema de doença degenerativa, eu quero compartilhar com vocês algo impressionante que aconteceu comigo. Em questão degenerativa, a Sandra ou outros profissionais da área da saúde, todos sabemos que o pulmão ele é considerado um órgão que ele não se regenera. Ou seja, uma vez você tendo ele com sequelas, por algum motivo qualquer que seja, ele não se regenera, diferente do fígado, que mesmo que você tire um pedaço, ele consegue se regenerar. Então, aconteceu algo muito interessante comigo. Eu tinha calcificações no pulmão, e por conta disso cheguei a usar 2 tipos de bombinha, e tinha muita falta de ar. E quando eu comecei a usar os fatores de transferência, eu não imaginei em nenhum momento que eu poderia ter uma resposta positiva também nessa parte. Na verdade, eu descobri os fatores de transferência por conta de uma alergia, comecei a usar e percebi melhora em todo o meu organismo de uma forma fantástica, e isso foi simplesmente maravilhoso para mim. Então, o que aconteceu comigo? Hoje, eu não tenho mais a calcificação no pulmão e os médicos acreditam até que houve um equívoco, um erro. Eles não acreditam que houve uma regeneração, porque eles não acreditam em regeneração do pulmão. Então, se o pulmão, que é considerado um órgão que ele não se regenera e regenerou, e também tem casos de outras colegas, inclusive tem uma colega que estava na live anterior, né, Sandra? E ela comentou que ela também tinha problema no pulmão e também teve o pulmão regenerado. Eu posso afirmar para vocês que quem tem qualquer tipo de doença degenerativa, seja ela de ossos, cartilagens ou até mesmo neurológicas, usando os fatores de transferência, às vezes até por um tempo maior do que a maioria, mas enfim, eu posso garantir para vocês que usando fatores de transferência consegue não só ter a melhora, mas também a regeneração, porque o fator de transferência ele promove uma regeneração celular. Se ele regenera as células, ele rejuvenesce as células. E isso você consegue ver visivelmente, inclusive na pele. Ele rejuvenesce a pessoa, isso já está cientificamente comprovado, que a pessoa rejuvenesce a cada ano que ela usa fator de transferência, pelo menos 4 anos de rejuvenescimento na pele. Então, isso é simplesmente fantástico. Bom, da minha parte, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Eu peço a quem não usa fator de transferência ainda, ou que não conhece, que chame a Sandra, converse sobre o assunto, verifique qual o fator que você precisa, se é o Plus, se é o Trifactor. A diferença do Plus é que ele aumenta a imunidade em 438%, então ele é para quem tem imunidade baixa, ou seja, hipoativa, e o Trifactor ele é direcionado para pessoas que têm doenças degenerativas, alergias, Alzheimer, artrite, artrose, esse tipo de doença, então usa o Trifactor Fórmula. Tendo esses dois como base,
você pode estar inserindo os flavonoides ou o Energy, no caso da pessoa bem debilitada, deve usar o Energy para promover um pouco mais de energia. Investir na saúde. Vocês têm no Brasil o detox? Não temos, infelizmente não. Que pena que vocês não têm. Eu estou tomando detox a partir desse mês, que eu comecei a introduzir o detox e tenho sentido diferença já. Como eu tive uma hepatite, quase virou cirrose, então eu preciso não só da limpeza hepática, mas do cardo mariano, que tem nesse detox, do fator de transferência, para reparar as células que ficaram muito judiadas, né? E eu tenho sentido, tem me ajudado bastante, né? Eu estou só há 15 dias com ele, mas já senti bastante diferença na parte digestiva, né? Hoje mesmo eu comi algo que não é bom para a saúde, tem gordura, e eu fiquei um tempinho assim, e eu já pensei assim, acho que esta noite não vai ser muito boa, né? Mas já consegui ver que o corpo conseguiu assimilar melhor. O fígado costumava ficar pelo menos uns 3 dias combatendo alguma coisa oleosa que eu comia, sabe? E eu já estou sentindo que eu não estou... A língua não ficou mais aquela amargo, não ficou mais aquilo, e eu acho que só deve ser disso, do detox, porque eu já estava tomando os fatores de transferência e isso ainda não tinha modificado quanto às gorduras. E amanhã que eu vou ver melhor, porque eu tomo toda a noite, né? Olha, o Newton levantou a mão aqui, quero saber o que é que o Newton agora mais tem para falar, porque a Cleide estava falando, a Nilce levantou a mão, agora eu também tenho que parar de falar, porque o Newton agora levantou a mão. Pode falar, Newton. É sobre hemodiálise. Tem pessoas aqui que a gente conseguiu melhorar bastante a qualidade de vida com o fator de transferência. E qual foi o fator? Foi o Trifactor ou foi o Plus? O Trifactor foi. Foi no caso de diálise, é o Plus, e o Plus, o Energy, e a gente indica o Rio Vida Burst. Ele dá um resultado, assim, fantástico, é extraordinário o resultado. O Burst é o roxo? É, a geleinha. A geleinha, né? É o que a gente indicou por Ronan, né? Tá vendo aí, Cleide? Se é para o povo que tem hemodiálise, imagina, o Ronan também pode recuperar aí a qualidade de vida dele com esses daí, né? No Brasil, nós temos 7 produtos só, Sandra, até agora, mas até o final do ano nós vamos pular de 7 para média de 30 produtos. Já está liberado, já foram liberados na Anvisa, questão de 20, 25 produtos, a empresa não nos passa exato, mas nós sabemos que tem muitos produtos já liberados e vai ter um grande lançamento aí de vários produtos e nós estamos aí com grande expectativa de entrar no mercado. E qual é a empresa que produz o fator de transferência? Qual é a linha? É a For Life. Ela é única e exclusiva no mundo por conta das patentes, que ela detém todas as patentes de fatores de transferência. A tecnologia, então, eu tenho o benefício da For Life pelos fatores de transferência para fazer o meu sistema imunológico ser mais inteligente contra os agressores que eu como. Então, para mim, a maior parte da quantidade de agressores vem do que eu como e de quando eu não durmo. Por exemplo, se eu tenho uma noite mal dormida, e quase sempre acontecia quando eu comia glúten, então eu podia tomar o que fosse para a parte digestória ficar melhor e até ia dormir bem. Só que chegava de madrugada, e inclusive tem um vídeo do Dr. Laí Ribeiro que se chama o alimento que te acorda de madrugada. E eu fui ver e realmente é o glúten, né? E não acontecia só comigo, acontecia isso
com muitas pessoas, tanto é que o Dr. Laí Ribeiro fez um vídeo só sobre isso. Falou muito sobre o glúten e fez com esse tema, porque muitas pessoas acontecia isso, elas até não passavam mal na hora, não acontecia nada, e daí depois elas acordavam e não conseguiam dormir mais, porque o glúten fazia isso. Então, essa noite mal dormida, para mim, acabava acontecendo dores pelo corpo todo, inchaço nas minhas juntas, o meu sistema imunitário já começava, coitado, em atrito e ofendia o corpo de muitas formas. E daí a minha parte vascular também acabava ficando agredida. Eu tenho muito benefício, né? Muitas oportunidades de conhecer outros suplementos, assim como os nossos amigos aqui falaram sobre outros tipos de suplementos que eu havia tomado e davam resultados paliativos e o meu sistema imunitário conseguia driblar e fazer aquilo se virar contra o meu próprio corpo também. Então, o For Life não aconteceu assim, e tem uma outra tecnologia que é alemã, que também é uma patente aí que é exclusiva deles, que é NTS, que é absorção através do plasma da célula, da parte aquosa da mitocôndria, e eu tomo um ativador circulatório na parte da manhã, que ativa todos os meus vasos capilares e faz toda a minha circulação ativar, porque às vezes eu acordava de madrugada com as minhas pernas adormecidas, e eu já tive trombose. As minhas tendências dos meus vasos sanguíneos é calcificar e o sangue é engrossar demais. Então, digamos assim que a minha parte imunitária estava, de fato, fragilizando muitas partes do meu corpo. Eu não iria ser uma pessoa saudável o resto da minha vida. Vocês compreendem porque eu tenho gratidão, né, pela For Life? Porque eu sempre dizia, eu vou morrer cedo porque logo vai acontecer alguma coisa comigo e não interessa eu comer bem. O meu sistema imunitário, ele agredia o meu corpo. Eu tinha algo, né, que é para defender o meu corpo e, na verdade, se voltava contra mim. Então, essa outra tecnologia me ajudou bastante para fazer os meus vasos sanguíneos ativarem e não deixar que o meu sangue ficasse parado nas minhas pernas e ficassem adormecidas e pudesse ter uma outra trombose, etc. Mas ele não iria reparar o meu sistema imunitário. Então, nós podemos conseguir muitos benefícios com vários outros suplementos paliativamente, coisa imediata e localizada, mas não conseguimos prevenir envelhecimento precoce, nem conseguimos prevenir doenças degenerativas se não for cobrindo o nosso sistema imunitário de forma adequada, a que ele se repare, se equilibre e se acalme, né? Porque o sistema imunitário do hipoativo é calmo demais, mas do hiperativo é estressado. Então, o que eu iria fazer para um sistema estressado parar de ser estressado? Não adianta falar para ele, não adianta meditar, não adianta tomar remédio para dormir, nada disso vai deixar um sistema imunitário estressado parar de se estressar. Hoje, a For Life é o calmante para o meu sistema imunitário. Na verdade, é assim que eu entendo a For Life na minha vida. Ela acalmou uma parte do meu corpo que não se acalmava com nada. Por melhor que eu comesse, por melhores suplementos que eu tomasse, não existia nada que interrompesse o estresse degenerativo que o meu sistema imunitário fazia com o meu corpo. Será que eu consegui, de fato, fazer entender realmente o que é isso? É por isso que eu fico feliz de explicar isso. Viu, Cleide? Por isso que eu fico feliz de explicar isso. Olha, Cleidna, oi.
Estou ouvindo aqui, estou vendo tudo. Estou assim, esponja. Verdade, olha, eu vou fazer uma confissão aqui para vocês. Um sistema imunitário estressado, por mais calma que a pessoa seja, ela se torna estressada também por causa do sistema imunitário. E o nosso nível de sucesso em outras áreas não acontece porque, por exemplo, eu me tornei uma pessoa medrosa. Eu sempre fui uma pessoa muito corajosa para tudo. Mas daí eu passei a ser medrosa porque eu tinha medo de fazer várias coisas e morrer logo precocemente de qualquer degeneração que logo ia acontecer, inclusive podia acontecer uma calcificação na minha artéria, do coração, do que fosse. Então, eu já não queria entrar em projetos de vida. Eu não queria mais estudar porque não ia valer a pena, eu podia morrer a qualquer momento, que ia adiantar eu estudar. Eu não queria mais fazer viagem, tipo assim, o que adiantava eu vir morar para Portugal se eu morrer logo e começar um outro projeto de vida, não ia adiantar de nada. Eu não pensava nem em aumentar os meus grupos de saúde, porque eu já não estava conseguindo atender todos os grupos já que eu tinha, o que adiantava eu ter mais. Então, esse estresse orgânico do sistema imunitário acaba passando para o nosso sistema mental, para o nosso sistema da personalidade, para a nossa vida pessoal. Vocês entenderam? Quem vive isso sabe o que eu estou falando, né? Não estou falando nada do outro mundo que não aconteça com outras pessoas também. Então, a cada dia eu penso, né, que nós devemos agradecer pelas oportunidades que a gente tem de conhecer suplementos que podem dar para a gente motivação de viver mais e melhor, por um tempo maior e melhor, e para agora também, para dar a satisfação da gente ter um sistema imunitário mais calmo e poder se tornar uma pessoa mais calma. Porque eu acabava me estressando com algumas coisas que eu sabia que não era eu que estava estressada, era de dentro para fora e eu não conseguia parar isso. Você sabe o que é ser uma pessoa calma, serena, alegre, feliz e de repente se transformar numa pessoa estressada, medrosa, nervosa, porque o corpo está o tempo todo se combatendo a ele mesmo. E não tem nada que faça isso parar. E agora eu encontrei. E isso daí me faz bem. Então, eu sinto isso, você está falando, mas agora, de um tempo para cá, né? E minha filha, que tem 40 e poucos anos, já é estressada, já está com esse problema, já está sinalizando, né? Então, tem que tomar esse produto, tem que começar a tomar, né? Exato. Se queremos um sucesso na nossa vida, que é pessoal, que é ter a qualidade de vida que a gente deseja, não adianta procurar em ter. Não vai ser mais um sapato, que nós não somos nem centopeia, né, para ter tanto sapato. Não vai ser nem mais um vestido, que a gente não é guarda-roupa para ficar, né, com mais vestidos. Não vai ser mais uma viagem, não vai ser nem mais um tipo de qualidade de comida que vai fazer diferença para nós. Mas, olha, é isso mesmo, viu? A gente tem que ter consciência, né? Eu sou estressado por vida. Eu faço 300 coisas ao mesmo tempo e quero fazer mais 300 e no final das contas não consigo fazer nada. Ai, Jesus. Olha, a Clédina aqui me perguntou sobre filtro. Eu vou depois, eu não sei em qual grupo você está, Clédina. Não sei se você
pode me indicar, me colocar aqui o teu número para eu te ligar depois ou você me diz em qual grupo que você pegou este convite para eu poder colocar para você qual é o filtro que eu posso te indicar, tem vários. Eu também gostaria de saber, viu? Eu também, Sandra. Então, eu tenho, aqui em Portugal, eu consegui um filtro de água que eu não consegui através do Brasil, mas eu consegui uma empresa aí que a minha irmã se cadastrou e que pode mandar para vocês o link para vocês poderem fazer o pedido desse filtro, que pode ser diretamente nessa água que vocês têm, que eu já contei para vocês, que a água é potável, mas ela não é livre de bactérias, nem é livre de outras toxinas, digamos assim, que tem, inclusive o próprio flúor, etc. Então, vocês podem colocar esse filtro ou dentro do vosso, né, plástico aí, pote de água mineral, ou vocês podem ter o outro que colocam diretamente na torneira e tal, daí é vocês que vão escolher como é que vocês vão querer. Eu mando para vocês o link e daí por ali vocês podem fazer os pedidos, né? Esse filtro que a Sandra está falando, eu adquiri eles. Na verdade, tem um que ele purifica a água e deixa a água alcalina. E tem outro aparelhinho que também, inclusive, eu uso ele dentro de uma jarra que eu sempre levo onde eu vou, porque ele oxigena a água. Então, pense em um peixinho, quando você coloca ele no aquário e que você não coloca bombinha de oxigênio, esse peixe morre. Então, imagina você tomando uma água parada sem oxigenação. Ele não vai ter oxigênio para irrigar as células. Então, esse aparelhinho faz esse papel. E tem os dois na mesma empresa. Tem o filtro, que deixa a água, ele tira todas as impurezas, metais pesados, o cloro, e deixa a água alcalina. E tem também lá o aparelhinho... E eu posso ligar diretamente na torneira? Não. O filtro, ele é tipo um galão. Ele é como se fosse um galão de água mineral. Só que você vai usar ele na mesma base que você usaria o filtro de água mineral. E o aparelhinho... eu posso pegar da torneira, normal. Você pega da torneira e coloca a água no filtro, isso. Ele vai filtrar, realmente filtrar a sua água. Após filtrada, você tem a opção de ter também o aparelhinho que vai agrupar as moléculas da água e também oxigená-la. Então, é bem legal esse sistema de água aí que a Sandra está falando. Então, esses filtros, eu não tenho como ter aqui em Portugal, mas tenho os idênticos que vendem por aqui. Eu consegui comprar um espanhol que faz isso, ele oxigena a água, hidrogena, e também faz a separação da parte das moléculas não se agruparem para poder o nosso corpo assimilar uma hidratação mais efetiva, né? O que acontece também nesses galões de água que são transportados muitas horas aí nos caminhões, eles recebem uma transformação idêntica à pessoa estar tomando hormônios. Então, eles têm uma alta concentração. Quando esse plástico, juntamente com a água, recebe os raios solares e esquenta ali, quando está sendo transportado nos caminhões, mesmo que esfrie depois, o hormônio já aconteceu ali dentro da água. E daí a pessoa acaba tomando uma água com uma quantidade de hormônios muito grande, e esses hormônios geralmente não são os hormônios bons, são um tipo de hormônio feminino que não dá legal nem para a mulher nem para o homem, entenderam?
Então, as pessoas estão recebendo transformações hormonais também através da água que estão tomando. Então, ela é mineral, mas ela está totalmente adulterada. Ela só é mineral, ela tem um monte de minérios que vão estar sendo assimilados pelo corpo, mas juntamente com esses hormônios e com essas bactérias que estão lá nas fontes. Então, a pessoa precisa realmente ter um filtro e um purificador que purifique essa água, e mesmo assim, na parte hormonal, ela não vai conseguir mais ter essa defasagem desse hormônio, não tem nenhum filtro, tá? Nem tem nenhum purificador que vai fazer com que essa água mineral retire esse estrógeno que foi para a água. Esse estrogênio aí vai ficar e a pessoa vai tomar e vai ter alterações hormonais. Por isso que muitas mulheres e muitos homens estão tendo alterações hormonais através da água mineral, que é transportada, aquecida nesses caminhões, trazendo para cá e para lá, e isso não tem o que reparar. A maior parte das pessoas não sabe disso, mas existe um vídeo do Dr. Leia Ribeiro que fala disso. Agora, a água da torneira, toda vez que eu bebo, eu morro de azia. Então, você vai melhorar com esse filtro. A água é o que a gente mais toma por dia, né? Pelo menos era o que deveria ser. Então, nós temos que ter um cuidado com a água tão grande ou até maior do que a gente tem com o restante da alimentação. Verdade. E a pessoa pode comer frutas de primeira qualidade. A pessoa pode comer grãos e germinados de primeira qualidade. Mas se colocar uma água lá, que é uma água contaminada nessas frutas, nesses germinados, vai realmente estar tomando de qualidade? Não vai. Vai ter contaminado tudo. Então, a fruta vai estar contaminada, o germinado vai estar contaminado e pronto. Aí a pessoa diz, mas eu como tão bem, eu faço tudo tão certo, mas esqueceu da parte da água. Aí como é que faz? Né? Eu aqui uso filtro para tudo. Eu não, até para lavar as frutas, as verduras, que eu vou colocar o bicarbonato, primeiro eu filtro a água. E é essa água filtrada que vai para essa lavagem. Eu não uso direto na verdura. Gente, olha, foi bem animador hoje, hein? A gente conversou bastante, tem aqui olha, Clérina, se você está já no grupo da saúde, eu vou enviar o link para todos os grupos, inclusive tem várias pessoas que entraram novas nos grupos, eu dou as boas-vindas de novo a vocês, e digamos assim, a maior parte das mensagens que eu já deveria ter passado, como esse dos purificadores, os links dos grupos de suplementos, o link da própria For Life e tudo mais, eu não passei, porque eu estou na semana da limpeza hepática. Então, eu acabei me absorvendo com as mensagens do 6º dia, do que tomar, do que não tomar, do 7º dia, quem que está com a peneira, quem tomou sal amargo, etc., que eu acabo dando só as boas-vindas para quem está chegando, dando a lista dos ingredientes que deve comprar para a próxima limpeza, e essas outras mensagens acabaram ficando para trás. Mas hoje, agora, depois da live, talvez eu não consiga, né, fazer as mensagens todas, mas algumas eu ainda vou fazer antes de dormir, tá bom? Você pode pegar meu número, Sandra, logo então? Claro. Espera aqui. Deixa eu pegar o número. Deixa eu pegar o número aqui. Pode falar, Nilton. É Deitivan. Oi, Deitivan, perdão. 74, o código, né? Certo. 74. Certo. 999. 39. 78. 78. 02.
02 60. 60. Isso. O código é 74. Esse eu coloquei. Ok. Eu só fiz uma coisa errada aqui. Eu coloquei o código do meu país em vez do código do Brasil. Agora está certo. 74 é o código que é da Bahia. O código do país, acho que é 55, né? Se não me engano. Está devidamente anotado aqui. Daí eu vou te passar para o grupo dos suplementos e daí eu vou te mandar todas as mensagens dos códigos que precisa, tá bom? Ok. Vamos conversando. Ah, com certeza. Sandra. Diga, Newton. Agora é você, né? É certo. Aqui no Brasil, Dr. Walter Lopes começa a limpeza do fígado vesículo a partir de amanhã. Eu sei. Na verdade, eu era administradora do Walter Lopes em 2 grupos dele. E quando eu comecei com o Walter, eu já conhecia a limpeza hepática através do meu naturopata, porque eu tinha tido um ano antes a hepatite medicamentosa toxicológica. Então, eu conheci o protocolo um pouco diferente pelo naturopata Luiz e o livro do Dr. Andrea Moritz. Então, lá tem vários protocolos. E quando eu fui ajudar o Dr. Walter Lopes em 2 grupos, ele ainda nem tinha essa quantidade de grupos todos que tem, e ele prescrevia praticamente só com o vinagre e não prescrevia esses outros protocolos, e eu acabava tendo que obedecer nos grupos dele, às regras dele. Mas eu na época, já tinha 5 grupos meus. Então, eu acabava fazendo nos meus, da forma como eu já tinha iniciado, com vários tipos de protocolos. Quando chegava nos grupos do Dr. Walter, tinha que ser nas regras dele, e às vezes tinha pessoas lá que tinham, certos tipos de fragilidades que não daria para fazer com o vinagre, e mesmo assim era insistido que fizesse com o vinagre. Eu já fiz 2 vezes com o Dr. Walter Lopes no grupo dele, só que justamente por isso, por causa do vinagre, muita acidez, eu acabei fraquejando a permanência e a continuidade, mas a vontade era de fazer mais, mas eu fiquei assim, com medo de... Você pode fazer comigo num dos grupos, acompanhar com o suco da maçã caseiro, que você mesmo faz em casa. E se você quiser, pode até colocar uma percentagem do vinagre de maçã. Mas não precisa ser essa quantidade, entendeu? Nem precisa ser até pela quantidade de dias. Eu, por exemplo, eu fiz a limpeza hepática com 3 dias de ingestão, e foi de uma forma diferente. Eu até posso mandar para você o papel, para provar para você que veio lá do consultório do Dr. Luiz, ele é biomédico, e ele retirou esse protocolo do Andreas, e deu certinho, não precisou nem fazer por lua nenhuma e tal, e eu precisava, na época, fazer o mais rápido possível, porque eu estava me recuperando da hepatite e precisava otimizar o meu fígado. Então, ouvindo o seu testemunho ali, ouvindo as suas orientações, é o que de fato eu tenho que fazer com urgência logo, né? Claro, com certeza. E vamos acompanhar. Eu mando para vocês, deixa eu escrever aqui para todos o meu número, para quem não tem, nos grupos que eu estou, você acha que está comigo no ortomolecular, mas lá acho que eu não posso postar links, então... Você me bota no seu grupo. Sim, exatamente. Esse aqui é o meu telefone, 351 é um código aqui, 926-527-597, e daí vocês entram em contato comigo.
Vocês Saiu, acessam? saiu. Número. Coloca de novo. Saiu o número, desapareceu. Desapareceu de novo? Desapareceu. Estava aqui e saiu. É 926527597. Isto, É isso? isto. 5192. Quem puder, já manda aqui no meu zap para mim, porque para mim eu não consigo pegar aqui no Zoom. Mas 20. olha, 97. Newton, você está no grupo ortomolecular? Não, estou só no grupo da For Life. Então, ali no grupo da For Life, se é o grupo da Neuci, ela permitiu postar o link do grupo da limpeza hepática sem problema nenhum. Mas no grupo da ortomolecular, que tinha pessoas, acho que estavam aqui, o Deitivan é uma das pessoas que a gente se conheceu ali pelo grupo ortomolecular, sou eu que vou ter que entrar em contato com ele ou ele no meu privado para a gente poder colocar ele no grupo da limpeza hepática, tá bom? Ok. Quem quiser entrar no grupo ortomolecular, eu vou pedir o link para eles lá e daí eu vou postar no meu grupo sem problemas nenhuns. Eu não me preocupo em nada de postar link nos meus grupos de outros grupos, nunca tive problema nenhum com isso. Mas os outros grupos, às vezes tem administrador que pode remover ou não gostar, né? E dar um chamado, ou se já está lá na descrição do grupo, não postar links, daí eu digo, ó, quem quiser, fala comigo no privado, e daí as pessoas geralmente vão no meu privado, e daí eu posso mandar link para elas separadamente, tá bom? Mas eu já estou com 2 compromissos, tá? Colocar os links dos purificadores de água para vocês adquirirem, quem não tem, e também colocar o Deitivan já no meu grupo. Ver se assim que eu sair daqui eu possa já fazer essas 2 coisas. Aí eu sei que é cedo, vocês ainda podem conversar bastante, mas aqui é tarde. O meu corpo, eu não sei se vocês viram, o meu olho começa a ficar meio de chinesa. Começa a ficar, e eu já sei que já é hora, assim, que eu já passei da hora de dormir. Eu tenho um relógio meio... eu tenho um relógio que começa ali, eu não sou muito de bocejar, mas o olho vai começando a ficar pequeno, eu começo a sentir que já é hora de dormir. É isso mesmo. Então, eu vou começar a me despedir de vocês, eu gostei muito dessa live, vocês participaram bastante. E obrigada. Vou tentar aqui cumprir com os meus compromissos que eu assumi aqui com bastantes pessoas já, e vou preparar o que é que eu vou conversar com vocês na semana que vem, e por favor, o que vocês precisarem, que não deu para conversar aqui, é claro que eu vou estar com o meu privado e nos grupos, podendo responder o que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado, Sandra. Quer falar? Eu que agradeço vocês por terem participado, isso é tão gostoso, porque nos grupos a gente está mais ali só no teclado, nos áudios, eu até mando um pouco áudio, eu escrevo bastante, e a gente não tem essa comunicação ativa de olhar o rostinho. Alguns aí não quiseram nem botar o rosto, mas pelo menos, né, estão conhecendo o meu aqui, eu estou podendo conversar como se eu estivesse olhando vocês. Ó, o Newton agora apareceu aqui também. O Deitivan também apareceu. Oba! A Clédona, tudo bom, querida? Apareceu, que bom que você colocou o teu rostinho aí. É bom, vocês não sabem, a Cleide, eu conheço a Cleide aqui,
É tão bom quando vocês colocam vosso rostinho no computador, é muito gostoso isso. Eu, de fato, agradeço muito a Neuci pela oportunidade que ela me dá. Esta sala aqui é da Neuci. Eu, assim, tenho muita gratidão para com ela em todos os aspectos. Não só ter... Na verdade, a sala é nossa, tá, Sandra? É nossa. Sem você aqui, ou sem essas pessoas lindas, maravilhosas aqui para nos ouvir, não faria sentido. Então, é nossa. Verdade. Eu já tenho mais ou menos um tema para a semana que vem e vou estudar mais como passar essa mensagem para vocês. E quero muito que vocês possam compreender que, ainda que vocês não tenham alcançado todos os objetivos ainda que vocês pretendem alcançar, vocês estão numa fase de construção. E na fase de construção existem vários aspectos desagradáveis da construção, né? Quando vocês vão ver ali uma obra, antes dela estar pronta, ela é meio chata até de olhar, né? É terra para tudo quanto é lado, é armação, é cimento, os trabalhadores todos amontoados ali para fazer vários aspectos da obra, há muito barulho, há muita poeira, e isso às vezes acontece na nossa vida, e a gente acha que a coisa não está produtiva, que está meio fora do eixo, mas é assim mesmo, em todas as construções a gente tem que passar por várias fases, várias etapas, para de fato, mais tarde, num prazo maior, com mais paciência, a gente colher os frutos dessa construção. Hoje estamos aqui conversando sobre vários temas da nossa saúde, e muitos colocaram aqui situações que não são situações agradáveis, mas pensem que o sucesso de cada um é personalizado. Não é um sucesso coletivo, nem é um sucesso que todas as pessoas vão entender da mesma forma. E isso que eu quero que vocês levem dessa live, vocês levem desse nosso bate-papo que tivemos aqui, que apesar de nós usarmos todos... mais tarde vamos estar usando esse fator de transferência, tendo várias experiências através dele, do nosso corpo estar mais resistente, mais benevolente, mais alegre, mais estável. Mesmo assim, o sucesso personalizado e as situações desagradáveis que possam acontecer fazem parte dessa construção, tá? Nós vamos tê-las, mas a nossa forma de enfrentar vai ser diferente porque o nosso corpo vai estar mais adequado para enfrentar essas situações. E quando nós estamos adequados, nós estamos resistentes, essas situações desagradáveis, esses momentos, eles não se tornam traumatizantes e não se tornam algo tão intenso porque o nosso corpo já vai estar mais preparado. Aí nós vamos ser mais... justos com o nosso modelo de sucesso. Para mim, hoje eu conheci a história do Deitivan, não estou querendo menosprezar a história de ninguém aqui, nem minha, nem de ninguém, nem da Neuci, que passou muitas situações, nem do Milton, nem da Clenda, quem seja, a Cleida, o Ronan, mas eu levo daqui uma lição muito grande de perseverança, de audácia, né? Para mim, o Deitivan é um exemplo agora de audácia, é um sucesso que eu darei de exemplo para muitas pessoas. E eu mesma, tá? Eu mesma vou me sentir mais motivada esta semana, porque eu vou saber que tem um professor de alta qualidade que enfrenta situações de gente grande, no mestrado, de PhD já que você de sair e superar essas situações e esses curiosos todos, e saiba que eles estão curiosos e são curiosos não é por causa de você, mas por causa que eles mesmos não
conseguiriam superar as situações e por isso eles gostam de perguntar como você faz. E é assim que a gente pergunta, né, para pessoas que são super naquilo que fazem, tá? O que eu puder ajudar mais, vou estar no meu privado, vou estar nos grupos. Agradeço muito, muito de coração a todos vocês por terem estado aqui, por terem tornado esse diálogo agradável, gostoso, terem participado também. E estou à disposição de vocês no privado, me despeço. Agradeço muito. Um beijo amoroso para todos vocês e preservem. Beijo para ti também, Cleidna. Tá? Beijo, Cleidna. Beijo, Luci. Tchau. Beijo, obrigada a todos. Noite. Obrigada, Sandra. Tá. Obrigada a você. Uma boa continuidade, um bom descanso. E o que eu quero para vocês agora esta semana, de fato, é que vocês se relacionem com essas informações todas que vocês tiveram e otimizem elas, colocando a vossa personalidade nelas. Como o que vocês fazem e o que vocês poderiam fazer ainda mais se vocês estivessem na qualidade que vocês já têm, mas que ela esteja uma qualidade mais fortalecida e que ela esteja dando prazer para vocês nas tarefas habituais que vocês fazem. Como é que seria com prazer as tarefas que vocês já desempenham? Porque se vocês fizerem isso, vai ser assim que vocês vão conseguir imaginar o que os fatores de transferência podem fazer para vocês, tá bom? Um bom descanso, boa noite, muito obrigada a todos, tá? Boa noite, obrigada, Sandra. Obrigada, também, querida. Um beijo grande. Beijos. Obrigada, Nessi. Beijinho. Adeus.